Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Voltamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje estou aqui com a revista Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Esse é o tema da nossa lição nesse trimestre. E hoje nós vamos estudar a lição 12. Já estamos na penúltima lição. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. 2 Coríntios 6,14 diz assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. A Bíblia nos adverte que Deus proíbe o casamento misto. O que é o casamento misto? É o casamento do cristão com o ímpio. Naquela época de Neemias, Deus proíbe o casamento dos judeus com os pagãos. E talvez você pergunte, mas o que Deus tem a ver com casamento, com relacionamento? Eu sou livre para escolher quem eu quiser para casar. Verdade. Você é livre para escolher quem você quiser para casar. Mas você também é livre para colher as consequências que um relacionamento adverso pode causar. O casamento é algo que nasceu no coração de Deus. Quando Deus criou Adão, que ele criou todos os animais no princípio, ele fez um macho e uma fêmea de cada animal. E quando ele criou Adão, ele não esqueceu de fazer uma companhia para Adão. Mas eu acredito que quando Deus criou Adão e ainda não tinha feito Eva, foi porque Deus queria ver a reação de Adão sem uma companheira. Deus queria que Adão sentisse falta de uma companheira. E ali Adão, cuidando dos animais, vendo cada animal com a sua companheira, um dia eu acredito que Adão ficou triste. E nesse dia, Deus disse, eu vou fazer uma companheira para Adão. E ali Deus colocou Adão em um profundo sono. Lhe tirou uma costela e fez da costela do homem uma linda mulher. Eu acredito que Eva foi a mais bela mulher que já existiu sobre a terra. Porque Eva, ela foi esculpida pela mão do mais perfeito artista, que é o nosso Criador, o Criador dos céus e da terra. E quando Adão acordou e que ele olhou para o lado e que ele viu Eva, ele se encantou. Hoje a nossa lição vai falar que Deus proíbe a união de casamento mistos. E por que Deus proíbe? No decorrer da lição, nós vamos ver várias histórias, vários casos de homens de Deus que se afastaram de Deus por causa de um relacionamento misto. Dentre eles, o rei Salomão, Sansão, se encantaram por outras mulheres, por mulheres que não temiam ao Deus de Israel, e elas o fizeram se afastar, fugir do seu propósito. Então, a Bíblia, sendo o nosso manual, ela sabe o que é melhor para nós. A leitura bíblica em classe se encontra em Esdras 9, do 1 ao 4, e Neemias 13, do 23 ao 26, Neemias 9, 38 e Neemias 10, do 1 ao 30. Eu sempre digo, deixa um caderno perto de você, um lápis ou uma caneta, para que você possa estar tomando nota das referências bíblicas. Porque eu não leio todas as referências bíblicas para não ficar muito extensa a aula. Mas você deve anotar e ler depois, ler na sua Bíblia. Até mesmo para você pesquisar na Bíblia, que o que eu estou dizendo é a palavra de Deus, e para você memorizar mais, guardar mais. A vontade de Deus é que nós escondamos a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Ele. Se nós lermos Esdras 10, do 1 ao 13, nós vamos ver ali que foram tomadas medidas extremas por Neemias para
resolver o problema do casamento misto entre o povo de Deus e os pagãos. Os filhos do povo de Israel estavam se unindo às mulheres pagãs. E o porquê Deus proíbe a união entre os judeus e os pagãos? Porque Deus ele não divide a sua glória com o outro. Deus ele nos quer por inteiros. A Bíblia diz que o Espírito que em nós habita, ele sente ciúmes de nós. Ou nós somos inteiramente de Jesus, ou nós não somos. A Bíblia fala, ou vocês são frios ou quentes, porque se forem mornos, eu vou vomitar. Então, frio é aquele que já não é mesmo, aquele que assume que não quer. O quente é aquele que está próximo de Deus, que assume a sua identidade e diz que é cristão, que morre por amor do Evangelho. E o morno é aquele que está em cima do muro. Depende da ocasião, depende de onde está, depende do humor, que ele vai dizer que serve ao Senhor. Esse, quando Jesus voltar, ele vai dizer, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Nós precisamos entender que Deus é amor, mas Ele é justiça também. E Ele não nega a sua palavra. Deus, Ele zela pela sua palavra. A palavra de Deus, ela é princípio. A Bíblia, ela é um livro milenar de princípios para o bem-estar do ser humano. Se você obedece à Bíblia, se você tem a Bíblia como um livro de pesquisa, para ali você tomar suas decisões, tomar o rumo das suas escolhas, pode ter certeza que você tem uma vida plena, que você tem uma vida bem-sucedida, uma vida alegre, uma vida de prosperidade. Mas se você desconhece a palavra de Deus, se você rejeita a palavra de Deus, provavelmente você está passando por algum problema. Mas tem uma boa notícia para você. Deus, ele não tem prazer em nos amaldiçoar. Ele tem prazer em nos abençoar. E ele diz que se nós nos arrependermos do nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. A Bíblia diz que o justo, ele não vai ser justificado se ele errar. E a Bíblia diz também que o ímpio, ele não vai ser punido se ele se arrepender. Isso está escrito em Ezequiel. Então, que nós venhamos buscar o conhecimento de Deus para que haja um despertamento no nosso meio. E nós temos visto o chamar de Deus, através da Bíblia, a chamar o povo a se despertar, a voltar-se para Ele. Que nós, nos nossos tempos, nos voltemos para Deus. Que nós obedeçamos a Tua palavra. Esdras, ele esteve profundamente angustiado por ver tanta união dos judeus com os pagãos. Eles estavam abandonando os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor. Esdras se entristeceu. Esdras começou a orar. Ele arrancou os cabelos da sua barba, os cabelos da sua cabeça, de desespero por ver os judeus se afastando das leis do Senhor, porque Esdras velava pela palavra de Deus. E ali eles tomaram um conselho entre si, entre os anciãos, e Esdras fez uma proposta. Olha, todos os judeus casados com as mulheres pagãs vão se separar e vão voltar-se para o nosso Deus. E isso pareceu bem aos olhos dos anciãos. E foi feito essa separação entre os judeus e as mulheres pagãs. Esdras 10, do 10 ao 12, vai relatar isso que eu estou dizendo para vocês. E aí, talvez você possa estar pensando, nossa, Rose, mas a Bíblia é contra o divórcio. A palavra do Senhor diz assim, aquilo que Deus ajuntou, o homem não separa. Mas ali não era Deus que tinha juntado, era uma desobediência do povo. O povo estava desobedecendo às leis de Deus. E lembra que eu disse que Deus não nega a sua palavra? Deus, ele zela pela sua palavra. E a palavra de Deus era explícita, que não era para eles ter
ligação com as pagãs. E como estava havendo um despertamento entre o povo, eles estavam voltando para a lei de Deus, para a palavra de Deus, porque eles tinham se afastado da lei de Deus. Eles concordaram com Neemias e despediram todas as mulheres pagãs e todos os seus filhos, para que não fosse contaminado os costumes dos judeus, os costumes de Deus. Por isso, hoje ainda temos judeus. Depois de tantos anos, os judeus tão perseguidos como eles foram, mortes, guerras, e os judeus ainda é uma nação forte, poderosa, porque eles velam pela palavra de Deus. Eles obedecem à Bíblia, eles cumprem os princípios da palavra de Deus. Em Neemias 13, 25, Neemias fez com que o povo jurasse que não mais se casariam com as mulheres pagãs e nem as mulheres com homens pagãos. Mas a Bíblia ela relata mais sobre os homens, né, tomarem para si mulheres. Neemias afastou de entre os sacerdotes e de entre os levitas aqueles que eram estranhos e contratou novos sacerdotes e levitas para preencherem os cargos vagos. Um dos netos do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalate e foi afastado por Neemias. Neemias 13, 25 e 30. Então, olha só, um dos netos do sumo sacerdote era genro de Sambalate. Quem era Sambalate? Sambalate foi aquele que o tempo todo tentou destruir a obra de Deus, tentou fazer com que Neemias desistisse da construção, da reconstrução do muro, da construção do templo. E ali eles estavam se unindo a povos que não temiam a Deus. E essa não é a vontade de Deus. E para nós, nos nossos dias, Deus ele não se agrada que nós, que somos cristãos, nos unimos a pessoas que não são cristãos. E talvez você, jovem que me ouve, pode dizer assim: ah, Rose, mas eu posso orar pelo meu namorado e ele se converter e aceitar a Jesus, na nossa linguagem. Eu digo para você que é mais fácil ele te levar do que você trazê-lo. E aí talvez você me faça outra pergunta, mas eu sou fiel a Deus, eu creio na palavra de Deus, ele não vai me fazer desistir. Se você casa ou namora com uma pessoa que não é cristã, você não é uma cristã tão fiel assim, porque você está desobedecendo a palavra de Deus. É duro esse posicionamento, mas a verdade é essa. Quando nós não observamos a palavra de Deus, nós estamos em desobediência. E a Bíblia ela diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E você optar por um namoro, namorar tanto um jovem quanto uma jovem, optar por namorar uma pessoa que não professa a mesma fé, que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, que não acredita na Bíblia, você está optando por sacrificar e não por obedecer. Não cabe a nós converter ninguém. Cabe a nós testemunharmos. Cabe a nós falarmos do amor de Deus através da nossa vida, através do nosso testemunho. E quando nós amamos o Senhor, quando nós amamos a palavra de Deus, nós não conseguimos ter comunhão com aquele que zomba da palavra de Deus, com aquele que não acredita na palavra de Deus. Se você tem a disposição de estar com alguém que não professa a mesma fé que você, é porque você não tem convicção da sua fé. Por que um judeu não devia casar com uma pagã? Deus havia proibido o casamento misto. Então, um ponto-chave do porquê os judeus não deviam casar com uma pagã, e nós, como povo de Deus, hoje também não devemos casar com pessoas que não professam a mesma fé que a nossa. O primeiro ponto é porque Deus proibiu.
E aí você pode estar lendo Deuteronômio 7, 2, do 2 ao 4, Êxodo 34, 16, Josué 23, do 12 ao 13. Anota aí para você estar lendo depois na sua Bíblia. Então, por que Deus proibiu? E por que Deus proibiu? Porque Deus, sendo o nosso Criador, Ele sabe o que é melhor para nós. Deus, Ele não quer que nós nos afastemos dEle. Deus, Ele quer que nós o adoremos. Deus, Ele quer que nós tenhamos paz. O casamento, ele já é desafiador quando os dois professam a mesma fé, quando os dois estão no mesmo caminho. Imagina quando está cada um numa direção. Então a Bíblia diz, né, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Esse versículo, ele nem é para casamento, ele é para tudo, para uma sociedade, para amizades e principalmente podemos trazê-lo para casamento. Né? Como teremos paz se um quer paz e o outro quer guerra? Imagine você, menina cristã, casando com um jovem que não tem temor de Deus. Ele vai querer ir para as baladas, vai querer beber. E lá ele vai olhar para outras meninas e aí começa as questões conjugais. E aí qual é a posição? Pedir oração. Ora por mim, porque eu estou passando por problemas no meu casamento. E aí devíamos orar antes de casar. É a vontade do Senhor? Às vezes você me olha dizendo que está numa coisa muito dura com as palavras. Mas é porque eu amo e porque eu já tenho 19 anos de casada. Na verdade, 16 anos e 19 anos que eu estou com o meu marido. E sei que passamos por dificuldades, por desafios. E a minha missão é trazer clareza para a sua vida de que existe uma vida abundante, que você não precisa errar para acertar, que nós venhamos ser sábios. A Bíblia fala que o sábio, ele aprende observando o erro do outro. O tolo, ele não aprende nem com seu próprio erro. Que nós sejamos sábios, que você, jovem, seja sábio, que você, jovem, seja sábia. Não erre primeiro para aprender, aprenda com o erro alheio. Mas se optar errar com os seus próprios erros, tá tudo certo, você é livre para fazer as escolhas. Mas do jeito que somos livres para fazer as escolhas, também somos livres para cumprir com as consequências. O segundo motivo porque o povo de Israel não se devia unir ao povo pagão era exatamente pelas histórias que já havia existido. A história de Salomão, o rei Salomão, foi um dos homens mais sábios, mais ricos, que encontrou o favor de Deus aqui nessa terra. Mas Salomão, ele disse assim, tudo que os meus olhos quis eu não privei, eu dei para os meus olhos. Né? Tudo que a alma dele desejou, ele deu. E dentre esses desejos de Salomão, ele teve mais de 1000 mulheres. Imagina, pensa um homem com 1000 mulheres. E dentre essas mulheres, haviam mulheres que serviam outros deuses. E como elas vinham morar com ele, elas construíam templos a outros deuses. E Salomão se afastou do Senhor por causa dessas mulheres, porque ele abandonou a palavra de Deus, abandonou os princípios do Deus Todo-Poderoso. E se nós lermos o livro de Eclesiastes, nós vimos Salomão como se estivesse em depressão. Salomão desiludido da vida. E o final do livro de Eclesiastes de Salomão, ele diz, de tudo que você deve buscar, busque o conhecimento de Deus e guardar a palavra de Deus, porque isso é tudo para o homem. Então essas foram uma das últimas palavras do rei Salomão. E guardarmos o conhecimento de Deus, guardarmos a palavra de Deus, é obedecê-la. E a palavra de Deus proíbe, a palavra é essa, proíbe a união do crente com o incrédulo, do povo de Deus, do povo judeu com os pagãos.
Deus proibiu a união mista entre os judeus porque a consequência dessa prática é nefasta, conforme a história de Israel mostra. Então eu falei aqui do rei Salomão, podemos ver a história de Acabe, que se casou com Jezabel, e Jezabel destruiu o reinado de Acabe. Podemos ver a história de Sansão, que casou com Dalila, e Dalila fez com que Sansão perdesse a sua visão. Eu acredito que a Bíblia, em tudo, tem um propósito de ter deixado aquelas histórias ali registradas. A Bíblia é o nosso manual. Então, se tem essas histórias registradas para nós, e o que Neemias estava preocupado era com isso, porque o povo de Deus, eles conheciam a história, eles conheciam as Escrituras, e mesmo assim eles estavam abandonando as Escrituras e casando com jugo desigual. E se nós trazermos para o nosso dia, para os nossos dias, podemos ver o porquê de tanto divórcio, de tanta separação, até mesmo entre o povo de Deus. É exatamente porque na hora de escolher, escolhe um jugo desigual. E Deus queria que o povo judeu fosse um povo numeroso sobre a face da terra. Porque quando dois povos se unem, com o passar do tempo, a legitimidade daquele povo acaba. E Deus queria preservar o povo judeu, porque Deus tem uma aliança com o povo judeu. E existem judeus até os dias de hoje, porque embora espalhado por quase todos os países do mundo, está lá em Lucas 21, 24, não se misturaram com os povos do meio dos quais passaram a viver, conservando-se separados. Então, se ainda hoje, depois de quase 8.000 anos, existe judeu, foi porque eles se separaram. Eles guardaram a lei do Senhor, o mandamento do Senhor. A preservação do povo judeu é considerada um milagre. Diante de tantas adversidades que esse povo passa, mas eles continuam fortes. E só tem uma resposta para o segredo do povo judeu. Deus é com eles. Deus tem uma aliança com eles. Por mais que eles andem longe da palavra de Deus, eles acabam voltando aos princípios do eterno. E quando observamos a palavra de Deus, Deus ele tem compromisso conosco. A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. De todas as bênçãos que nós temos, a maior delas é Jesus. É a palavra de Deus encarnada. Porque quando nós nos encontramos com a palavra de Deus, que é Jesus, nós temos as nossas vidas transformadas. Nós somos transportados das trevas para a luz. E nós começamos a experimentar a vida abundante que Deus tem para nós. E depois de Jesus, o casamento é a segunda maior bênção que o ser humano, que uma pessoa pode experimentar. A família. Porque é na família, é através do casamento que nós vamos expressar o melhor que há em nós, ou o pior que há em nós. E Deus, quando Ele instituiu a família é algo que nasceu no coração de Deus desde a eternidade. Quando Deus criou, eu comecei falando de Adão e Eva. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele disse, olha, crescei e multiplicai. Foi ordem do Senhor para que Adão e Eva reinassem sobre toda a criação e que eles multiplicassem, que eles tivessem filhos, para povoar toda a terra. E a família não saiu do projeto de Deus. A Trindade é uma família, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na família, o homem representa Deus.
A esposa representa o Espírito Santo e os filhos representam Jesus. Há uma aliança na família. Por isso, as trevas se levantam tão fortemente contra a família. Mas que nós, como igreja, venhamos nos posicionar e zelar por essa instituição divina que é a família. Porque a base da sociedade é a família. Destrói a família, destrói a sociedade, destrói uma nação. Em 1 Coríntios 7:39 diz assim: a orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é: fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então você, solteiro, é livre para casar com quem quiser, mas contanto que seja no Senhor, contanto que essa pessoa professe a mesma fé que você, acredite na Bíblia e queira constituir uma família, passando pelo bem ou pelo mal, mas permanecendo firmes. Que Deus guarde cada crente de algum dia aceitar um jugo desigual com o infiel. Porque assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites, o casamento de um crente com um descrente com muita probabilidade será uma infelicidade. Casamento é uma união total entre homem e mulher. Jesus disse: não são mais dois, mas uma só carne. Mateus 19:6. Quando um homem e uma mulher se unem, eles não são mais dois, eles são uma só carne. E Paulo, ele disse que grande é esse mistério do casamento. Mas quando ele disse que era um mistério, ele se referia a Cristo e à igreja. Porque nós, espiritualmente, pela fé, nos sentimos como a noiva de Cristo. E um dia, Jesus ele vai voltar para nos buscar. Como igreja, nós aguardamos a sua vinda. E quando Jesus voltar, estaremos prontos para ir com eles? Quando dois cristãos se unem, o corpo de Cristo ganhou força. Agora, quando um cristão se une a um incrédulo, o corpo de Cristo perdeu força. Primeiro, porque o cristão entra em desobediência. E segundo, porque os filhos irão ficar sem referência. O pai vai ensinar uma coisa, a mãe vai ensinar outra. E os filhos vão se perder em meio a esses ensinamentos. Por isso devemos vigiar e guardar a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Jesus, na oração sacerdotal de João 17, ele nos ensina a orar para que nós sejamos um. Assim como ele, o Pai, é um. Deus, ele ama a unidade. Deus, ele ama a união. E o casamento precisa ser mais que união. O casamento precisa ser unicidade. Vai além da união. Salmo 68:6 diz que Deus ele faz com que o solitário viva em família. Deus ele enviou Rebeca para Isaac. Deus preparou Eva para Adão. Deus enviou Jesus para nós, a sua igreja, a sua noiva. Então, se você tem a vontade de se casar, de ter alguém ao seu lado, busque em Deus, espere em Deus, porque Ele tem resposta para você. E com certeza Ele tem o melhor para você. E enquanto o seu cônjuge não chega, se deleita no Senhor. Tenha Deus como seu marido. A Bíblia diz que Deus ele é o nosso marido. Deus ele supre todas as nossas faltas, todas as nossas necessidades, através da nossa obediência à sua palavra. E se a sua necessidade é um esposo, ele supre essa necessidade. E se ele não suprir, ele vai dizer para você que a minha graça te basta. Creia na graça de Deus. Creia no poder de Deus. Obedeça a palavra de Deus.
para que você tenha vida. E lembre-se, nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus.